Boa tarde, alma corajosa. Estamos aqui para mais um dia a gente aprende. E eu estou aguardando aqui os meus colegas Marisa Souza e Fernando. O Fernando já avisou que está em trânsito, daqui a pouco ele chega. E aí eu tô meio sorridente assim, gente, porque a Marisa é uma figura. Daqui a pouco ela entra e a gente vai dar risada junto. Porque esse tema, lealdade, inclusive, vou até fixar aqui, ó. Lealdade é um tema delicado, mas ao mesmo tempo engraçado, né, Marisa? Marisa chegou. Lealdade, pronto. Cadê, mamá? É, bom. Gente, aliás, vou aproveitar para fazer um merchan aqui. A Andréia amanhã. Pera só um pouquinho, Marisa, que eu já vou rir com você. Deixa eu só terminar o merchan aqui. Amanhã, a nossa queridíssima Andréa Zoli vai estar na Bienal, assinando e dando Ai, autógrafos. E eu, pelo menos, estou muito feliz que ela é uma grande parceira aqui do Instituto, ajudou a gente em vários projetos. Bom, ela me ajudou, inclusive, com, gente, fazer conta no Simpla, que eu não sabia, né? Quando eu comecei aqui. Então, olha, ela é parceira de vários momentos e várias situações. E eu estou muito feliz por ela. E eu convido todos vocês a visitar ela lá no stand da Bienal para pegar um autógrafo do livro que ela faz parte. Ela tem um texto publicado num livro colaborativo. Mamá! olá! Lealdade, mamá! Ai, meu Deus do céu, que tema intrigante, né? Mas voltando um pouquinho aqui da nossa querida Andréia, você sabe que eu também mandei mensagem para ela, orgulhosíssima, né? Claro, Sim. aquelas coisas que a gente fala, é minha amiga, é minha amiga. E aí ela falou, Má, a gente não se conhece até hoje pessoalmente. Olha que Vamos lá, interessante. Marisa, vamos. Eu preciso Vamos! faltar na minha aula, né? Eu tenho aula à noite, mas eu tô a fim de ir Olha para pelo menos dar um abraço. aí! Tá, por isso que eu tô falando. A Ana também. Ana, a gente precisa marcar a nossa live, hein, Ana? Ai, que delícia! Muito bom. Então, vamos lá. Eu quero ver se eu dou pelo menos um abraço lá, prestigiar. E aí já entramos no tema, né? Porque é muito. Exatamente, merecemos uma foto lá na Bienal. Porque o que acontece? A gente tem tanto mania de desvalorizar o nosso dia a dia, né? As coisas. Ah, não foi nada, não foi nada. A gente entrega muito fácil as nossas conquistas, os nossos resultados na mão dos outros. Ah, eu só fiz isso porque fulano me incentivou. Ah, eu só fiz isso porque não sei o quê. Então, assim, uma coisa é reconhecer, né, o papel do outro, o lugar do outro. E outra coisa também é brindar e celebrar as nossas conquistas, né, Má? Sem Que isso dúvida. também é bem interessante. E no que diz respeito à lealdade, a gente, né, é tomado. E às vezes a gente faz pelos outros. Pois é. É uma vontade, e normalmente não são tão em relação às conquistas assim, né? Normalmente são em relação às dificuldades, que a gente é leal e acaba revivendo ou dando continuidade em determinados padrões por conta do nosso sistema, por conta do que é de cabível ali no pertencimento, né? E a É, gente precisa ficar bem atento. dentro daquilo que a gente aprende, dentro daquilo que a gente aprende, a gente segue sendo leal. E isso às vezes é possível se perceber, mas a grande questão mesmo é aquilo que não sabemos do que carregamos sem saber e permanecemos fazendo, né? Uhum. Então, esse final de semana, tem 2 semanas, eu fui assistir pela terceira vez a Alma Immoral, né, a obra do Você Newton Bonham. foi de novo? Pela terceira vez, eu acho que eu preciso assistir mais umas 5 vezes. Tá bom, então numa dessas aí a gente vai Na juntos. Que eu próxima, você precisa ir lá, companheira no laço, porque traz muito sobre isso mesmo, né? E grande parte fala da questão da tradição,
E o quanto a tradição ela é importante, às vezes em termos, às vezes não, né? Sempre, porque ela traz também um ritual, ela traz um contexto, ela traz uma história. Mas até que ponto a gente percebe isso e segue normalmente essa tradição e vem o oposto, que é a traição ao que eu me pertenço tradicional e acabo traindo a mim mesma em outros aspectos que eu poderia trazer para minha vida de um olhar diferente, por nem pensar que aquilo é sempre daquele mesmo jeito, né? É sempre daquela mesma. E aí tem esse aspecto da tradição versus traição. Você vê que as palavras são até parecidas e eu até gaguejando aqui para falar. Quando eu quero falar tradição, eu estou falando meio que traição, porque no fundo, às vezes, é isso mesmo que acontece. Mantemos tradições e traímos a nós mesmos, às vezes. Ou às vezes. Às vezes, quem se vê aí nessa fala, já coloca aí, pode só pôr aquele emojizinho com a mãozinha para cima. Tipo, oi, eu tô aqui na vida. E sabe por quê? O mais louco disso tudo, Má, é a consciência de estar cometendo essa traição consigo mesma. Que, né, como nosso nossos digníssimos mestres, Bert Hellinger diria, é tudo por amor. Então a gente faz muitas vezes sem nem perceber, ou talvez pior aí, talvez, acreditando que estamos fazendo de maneira adequada, né? É o certo, é assim que eu deveria agir. E neste é assim que eu deveria agir, eu estou traindo as minhas vontades, eu estou traindo a minha essência, eu estou deixando de viver a minha vida, né? Quantos eventos, por exemplo, a gente observa isso muito claramente em constelações, mas se a gente perceber, prestar atenção na nossa própria vida, a gente vai ver isso também, né? Sim. Quantas vezes a gente não deixa de seguir o nosso caminho, de fazer o nosso próprio movimento em função do jeito que eu quero ser vista, do jeito que eu quero ser percebida, de como eu quero ser reconhecida, ou o que é que vão falar. É muito, muito, muito além do que só essa falácia de diga sim para você, faça por você, né? Deixa de ser boazinha. É muito além, porque todo mundo sabe aqui. Agora, eu consigo identificar isso claramente no meu dia a dia? É um ponto. Outro ponto, eu consigo fazer um movimento em direção a mim mesma, em direção às minhas vontades? Aí entra outro ponto que é bem-vindas almas corajosas, né? Porque haja coragem para olhar, para se confrontar e depois para dar o passo. E sustentar. E aí vai olhar. Tô anotando aqui, bem. Tô anotando porque isso acaba virando lição de casa. Olhar, confrontar e dar o passo. E depois eu tem acho que entre o olhar e o dar o passo, esse confrontar que às vezes também vem vem o lado coach, as desculpas tranquilizadoras, né? Sim. Então eu trago justificativas também isso é por conta disso, isso, como você falou no início sobre as conquistas também. Imagina, não foi nada, não. O quê? Como assim? Será que eu não posso me reconhecer também? Tenho que ficar nesse lugar pequeno para caber ainda dentro desse lugar que não, mas e aí eu revelo até um aspecto meu, acho que eu já falei isso em alguma live, alguma coisa, quando falava aquela coisa do ser chique, né? Ai, você é chique, você é isso, você é aquilo, e isso parecia ser subjetivo, então é uma lealdade, não posso ser chique, porque isso é feio familiarmente falando, né? Então, confrontar, olhar, qual que é o próximo passo? Eu posso assumir esse lugar? Sim, sou chique mesmo, mas não é eu sou chique do subjetivo diminuindo, mas não, não pode gostar de coisa boa? Qual que é o problema? E você sabe que eu comecei a fazer umas observações que eu gosto muito da frase que você fala, mas lá em casa, né?
Ah, Vou fazer o quadro lá em casa. casa. Mas lá em casa, né? E aí eu traduzo no meu lado aqui, a frase é, mas nos almoços de domingo É, é, estão todas as frases leais, né? Estão lá em casa que existe todo o nosso script sem nem perceber como essa lealdade ela vem num lugar quentinho, né? Num lugar também satisfatório. E romper isso não é fácil. Eu acho que esse é o primeiro aspecto. Assumir que assim não é tão simples se você aprendeu a ser boazinha a vida inteira, virar de repente, tem um caminho mesmo do próximo passo. E aos poucos esse passo ele vai se revertendo como numa corrida. Sempre tem os primeiros 100 metros. vou. Ah, E assim, eu vou trazer um exemplo, né? Acho que a gente conversou isso naquele nosso último encontro, até o Fernando estava aqui no Brasil. Eu acho que isso acabou ficando na última live nossa, mas eu vou repetir aqui, que inclusive originou o o tema tema. desta, né? A gente está falando de lealdade aqui e entramos muito nessa questão já pessoal e familiar. Mas, às vezes, a gente se percebe leal em pequenas histórias. Então, por exemplo, quando a gente escuta uma história de alguém que aconteceu alguma situação e fulano fez isso e Beltrano aconteceu aquilo. Então, assim, um bom exercício é a gente perceber quando eu estou escutando uma história, como é que eu estou me tornando leal a uma das partes? É o famoso tomar partido, né? É o famoso tomar partido. E aí eu trouxe até na nossa última live a questão da viagem que eu fiz, né, para Irlanda. E aí teve um dos passeios que tinha o motorista e estava contando a história da Irlanda do Norte, da própria Irlanda, das guerras que tiveram, da Inglaterra querendo tomar aquele pedaço de terra e tudo mais. E eu me percebi, olha, gente, nem inglesa eu sou, nem irlandesa eu sou, e eu me percebi tomando partido e sendo leal dos irlandeses, né? Ficando do lado deles ali. Se tivesse que ir para o campo de batalha, eu ia junto com Olha, eles. Porque eu estou trazendo esse contexto porque nem cabia a mim. Assim, em tese, até onde eu sei, eu não tenho nenhum vínculo, nenhum contato com aquela cultura, com aquele povo. Eu estava ali de passagem. E eu já me percebi leal. Então, fica a dica para vocês se perceberem no dia a dia de vocês, em todas as relações. Porque é no relacionamento com o funcionário, é no relacionamento com o chefe, é na decisão de um projeto, é na escuta de um pai ou de uma mãe que está discutindo ou que discutiu, né? É num filho brigando com o outro. Então, assim, quais são os momentos que eu estou me tornando leal a determinadas ações, a determinadas atitudes, a determinadas pessoas sim. e fazendo daquilo uma causa, que pode ser só isso é certo, isso é errado, porque é o senso de julgamento que a gente tem, como pode ser também a militância, o levantar bandeira e seguir para o campo de batalha, ir lá para a guerra, né? É aí que nascem alguns dos bons conflitos que a gente tem. Então, assim, quais são? Fica a pergunta aqui para a gente refletir, né, ao longo desse mês, porque agora a gente vai, né? Agora a gente volta aqui aos encontros uma vez por mês. Mas, assim, quais são os assuntos em que eu me percebo leal a alguma coisa, a alguém, a alguma Uhum, situação? uhum. E é interessante, né, Fabi, porque essas lealdades, elas se justificam em si, ali nesse lugar. Então, às vezes, tô falando isso porque eu tô lembrando de um cliente que eu atendi, e era uma questão societária, que eles estavam desfazendo a sociedade, e a pessoa que me procurou queria uma colaboração, ele queria uma ajuda, um apoio para como trazer esse diálogo para, né, falar ali do fim da sociedade. E dentro dos encontros, o outro sócio tinha comportamentos que diferiam muito do que a pessoa ali
falava, mas eu não concordo, ele faz isso, e aí não anota. Então, assim, tinha um certo, como que eu posso dizer? Parecia um desviamento de conduta, vamos dizer assim, com Uhum, as questões financeiras, né? uhum, E aí, quando a gente foi conversando um pouco mais com a pessoa sobre o outro sócio que tinha esses desvirtuamentos até, e a forma quando eram conduzidos, e aí tentando se aproximar como era o enredo, o contexto da pessoa, então tinha questão de vícios em jogos, tinha uma outra nuance que para ele era muito comum aquilo que ele fazia. Então, nessa reunião, o que foi muito bacana, é porque como o meu cliente ele estava num contexto bem enfurecido, e a gente precisaria ter ali uma noção estratégica para decidir sobre a situação, como ela ia continuar, né? Então, o que eu sempre falo que dentro do trabalho de gestão de conflitos, o que eu busco fazer é tirar a carga do confronto uhum. para transformar o conflito. A gente precisa estar, no mínimo, de uma certa maneira, com a inteligência emocional em dia para tomar decisões e depois fazer instrumentos jurídicos, vamos dizer assim. E aí o que se percebeu? Olha, ele é leal a um tipo de comportamento. Não é que ele está sendo desleal a você. O outro sócio ele era Uhum. leal a um outro tipo de comportamento que ele conheceu, né? Isso tira a responsabilidade, o que precisava ser feito? Não. Mas foi muito interessante porque quando a pessoa percebeu que não era pessoal, aquela situação não era contra ela, não era a favor dela, óbvio, mas não era contra ela. Então aquilo falou, opa, então agora a gente vai resolver de uma outra maneira. Uhum. É isso. Bem-vindo, Aê, Fernando! Olá, Fefe! tudo Chegou! bem? Peço desculpas aí, mas o importante é participar. É, chegou na hora do conflito. A Marisa já estava falando aqui Chegou. Eu, do conflito. eu vi ela falando alguma coisa de É, sócio e Eu cada estava um. compartilhando um caos é, de uma situação até, e aí até voltando aqui um pouquinho, a gente estava falando sobre o tema de lealdades, e aí eu estava dizendo que às vezes a gente pode perceber nos clientes ao que eles são leais. E aí era um caso de conflito de sócios, e o sócio que era o meu cliente, ele estava descontente com uma situação, mas o resumo era que quando ele percebeu que o que o outro sócio fazia não era nada contra ele em si, mas ele era leal a um tipo de padrão familiar, uhum. aí ele tipo, não é contra você, não é para te prejudicar, quero fazer isso contra. Não, ele é leal a um sistema. Não é que ele é desleal a você, mas ele é leal a uma forma que ele aprendeu. Sim. E aí isso não tira a responsabilidade, óbvio, né? Porque o Não desnaturaliza impacto nada. existe, né? Sim, sim, Não é contra, mas tem um impacto. E esse impacto vai seguir as medidas legais cabíveis, sim. a negociação que tiver que acontecer, né? Isso é uma coisa que só adultos conseguem olhar. Porque as crianças ficam na injustiça, né? Aí, olha, eu falando de termos jurídicos e com dois advogados aqui, né? Mas eu vejo Orgulho da minha dessa forma. vida. Se eu fosse advogada, aí, olha a juíza aqui, eu já ia querer logo ser juíza, porque eu já ia chegar, não, você tá criança, vai para casa. Próximo assunto, vem cá. Porque é a, é a Olha o pai, postura. Pra mim, olha o pai, é o pai. olha o pai. Bem eu mesmo, bem eu mesmo. É porque assim, aliás, né? Fala aí, essa questão da justiça e esse lugar de juiz é o pai, né? Na minha visão, assim, leiga. Total, É o pai que total. pega as crianças que estão brigando e fala assim: parou, você para um quarto, o outro pro Mas outro. é isso que a gente fala mesmo. Quando eles não conseguem se resolver, fala: vou chamar o juiz para falar que você tá errado. É o grande pai, né? Geralmente eu falo isso, já que as crianças não conseguem resolver por si sós e tá tudo bem, vamos Gente, chamar o grande pai, então, que ele vai resolver. Pronto. ainda bem que eu nunca processei ninguém, porque senão agora fica muito mal. E aí cada um é o que a Mari estava falando, entendeu? Aí cada um traz o seu sistema familiar junto consigo, né? E traz e todas essas lealdades, né? E a pessoa fica cega e aí quer fazer justiça, mas na verdade tem alguma coisa do sistema familiar dela, da história dela, enfim, da história da família dela, Sim. né?
e quer exterminar o outro. E aí, E não se faz justiça e aí é essa frase, né, Fê? Não é que ela é desleal a você, ela é leal ao sistema. ao sistema, ao modus operandi. Ou algum, e assim, lembrando, eu não sei se vocês já falaram disso, mas ou algum excluído, ou alguém que passou Não por uma chegamos situação. nessa. Falamos nesse ponto ainda. Então, A gente começou só no bate-boca, por enquanto. Depois a gente... não, é que muitas vezes a pessoa ela é leal a alguém do sistema, ela se identifica por algum tomada, né, por alguém, por algo que aconteceu no sistema familiar, geralmente se identificando com um avô, com um tio, né, às vezes um bisavô, né, e repete essa história. Né? Ele repete, essa pessoa foi excluída. Então, muitas vezes, por exemplo, né, vou dar um exemplo de pessoas que usam drogas, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo assim. Mas aí, na verdade, teve um excluído lá atrás que também fazia isso, né? Ou uma história de amor mal resolvida, não importa. Ela repete aquela mesma história, o mesmo enredo, né? Então, e a pessoa fica cega, fala, eu sei que eu tô nessa história, eu sei que racionalmente aqui isso não me convém, né? Isso me faz mal, eu cometo um dano a mim mesmo e ao outro, porém é mais forte do que eu. Né? Ô, Fê, é muito... Você falando isso me fez lembrar, inclusive, a cena, né, do seriado lá, Uma Nova Mulher. Quem não assistiu, sai daí um pouquinho, vai lá pegar uma água e volta. Mas nessa última temporada ali, um momento onde a médica, né, esqueci o nome, Nada. a Ada, ela se questiona sobre sempre ter uma terceira pessoa nos relacionamentos dela. E quando ela, enfim, constela ou reconhece, ela se compreende nessa situação toda, ela tá olhando para as dores de todas as pessoas originadas, inclusive, ali numa ex-namorada ou um ex-relacionamento que o pai dela teve. Ou seja, não é nem a mãe dela, é uma pessoa que o pai dela deixou para poder casar com a mãe dela. E ela, enquanto filha, tá olhando para a dor dessa mulher Exato. que, em tese, não faz parte da família, só que a gente sabe que sim. Porque foi uma pessoa que se sentiu, de alguma maneira, prejudicada, né, nessa relação. E O espaço, né? esses sintomas, né, eu chamo, né, de sintomas, porque, assim, esses eventos que vão acontecendo e repetidamente na nossa vida, é importante para a gente começar a identificar esses padrões e falar assim, peraí, tem alguma coisa aqui que não está encaixando, né? Eu não estou na minha plena força. Toda hora isso está acontecendo e isso está acontecendo e está me travando. Não é uma coisa que acontece de maneira repetida e que está me avançando. Não, está me bloqueando, está me travando, né? E daí é um pouco até disso que a gente estava falando, né, Má? Primeiro reconhecer isso, olhar para isso. Porque a gente fica... Olhar, confrontar e dar o passo. Porque assim, num primeiro momento, a gente não olha, nem observa, nem sabe quais são os padrões repetidos que eu tenho. E aí quando identifica, entra na justificativa. Ah, porque eu tenho o dedo podre. Ah, porque todo chefe que eu trabalho é malvado. Ah, porque todo mundo que não... Sabe? Tudo que acontece é sempre igual, mas sem esse aprofundamento. Então, assim, todos esses sintomas, tudo aquilo que nos incomoda de alguma coisa, de alguma forma, são convites para a gente olhar para lealdades, para esses excluídos. E para quê, né? Não é nem por quê, mas para que eu estou vivendo essa situação? Me vem a história também, por exemplo, de pessoas que reclamam de problemas financeiros, né? Ou Acabei de lembrar dos endividados nesse segundo. Nossa, e até Exato. a lei do superendividamento. E a pessoa às vezes fala, mas por que eu nunca saio das dívidas? Eu ganho dinheiro, porém eu perco e me endivido,
Ou né? ganha e perde tudo, né? Exatamente. Ou ganha, prospera, fica riquíssimo e depois, de repente, blum, vai tudo embora e fica pobre, né? Que na verdade essa pessoa ela tá olhando justamente e muitas vezes ela veio de uma família que era pobre, que passava muitas necessidades, né? Então é como se ela fosse leal à família dela de origem, né? Ela olha para trás e vê que todo mundo lá ainda continua naquele padrão, né? E ela prosperando. Então ela se sente como se fosse uma culpa, É. né? Então ela tende a olhar para o sistema de origem e de alguma forma ela se boicota, né? Para não E não prospera. ultrapassar aquele lugar que lhe é conhecido, né? Não vou Exato. ultrapassar isso. É o que a gente fala até da boa consciência, né? Então, se eu pertenço, se eu sou igual a todos da minha família, tá tudo bem, Exato. né? Mesmo que seja na pobreza, mesmo que seja na doença, mesmo que seja em relacionamentos não saudáveis. Você vê que, por exemplo, tem famílias que ficam disputando a doença, né? Quem tem mais doença. E se a pessoa não é doente. Vocês nunca viram isso? Não, na minha não. Não sei, a sua tem? Não. A minha A tem. minha Por isso que eu não tem. Eu já ouvi falar numa novela Eu que eu já ouvi assisti, falar. mas Eu também, já vi alguma novela, eu acho. já vi no YouTube, agora na minha. Aí, se você não tá doente, ou se você falar que não tá sofrendo, aí você fala, não, tem alguma coisa errada com essa pessoa aí, não é possível. Né? Ela tem uma vida muito mansa, entendeu? Ela é muito, né? Como que é? Tipo, uma pessoa que tem a cabeça fresca, né? Então, por isso que ela não fica doente. Agora, se ela fosse realmente uma pessoa preocupada, né? Aí ela ia estar doente, aí sim, ela ia ser uma heroína, um herói, né? E aí, se alguém fala de doença na família, né? Ah, eu tô com uma dor no dedão. Não, mas a minha dor é no dedão e no dedo do meio. E aí vai indo, vai começar a disputar a doença para ver quem tem mais. É igual motoboy quando se junta para falar da cicatriz, né? Já viu dois motoqueiros conversando? Nossa, que eu quebrei lá na 23, foi um tombo assim, assim. Nossa, aqui que eu rachei. Aí começa Pois é, para competição pertencer. para ver. É. E a pessoa acaba se adoecendo, né, por uma lealdade ao sistema familiar dela, para ela poder pertencer ao sistema familiar, né? Então ela acaba adoecendo. Aí quando ela adoece, ela fala: agora eu sou igual a todos, agora que eu pertenço, agora que eu me sinto bem, né? E são vários, é isso que você falou, vários exemplos, o dedo podre, tem vários. Né, Então, vários. e aí até nesse trabalho de autopercepção, né? Porque assim, eu sempre falo, eu pratico isso e eu sempre falo para as pessoas: observem-se, escuta o que você fala. Porque a partir do momento que a gente começa a se observar e se escutar, a gente vai descobrindo esses padrões. Sim. É assim, eu falando e um eu aqui que está escutando, né, Marisa? O livro que a gente leu, O Poder do Agora, o Eckhart Tolle fala disso. Fala exatamente Né? do observador. Fala, o grande salto que a gente dá na nossa evolução, no nosso desenvolvimento, é quando você percebe que você não é você. É quando você percebe que tem um eu superior aqui, ó, um eu observador, né? Ele chama de mim e eu observador, que pode observar o que está acontecendo. Então, assim, se eu não me conectei ainda com esse eu observador que consegue fazer um zoom out, assim, ó, na situação e olhar de longe, daí fica mais difícil. A gente não consegue ir para o primeiro ponto aí da live, que é o observar, né? Identificar as coisas. E, nossa, é um trabalho, Não, é porque as lealdades elas permeiam tudo, elas permeiam os relacionamentos, as profissões, comportamentos, padrões. Então, esses dias eu tenho feito esse trabalho do observador e eu acho bem bacana, porque eu tenho algumas lealdades que eu sei, por exemplo, que eu já identifiquei e que eu acho assim que são, por exemplo, maravilhosas. Por exemplo, a lealdade, por exemplo, do batom. Ai de mim sair numa foto sem batom, minha mãe me mata. Então, assim, é uma lealdade boa. Ai de mim sair de casa sem arrumar a cama. Eu não consigo sair de casa sem arrumar a cama, porque era a voz da vida inteira.
Então, assim, essa lealdade, para mim, ela me ajuda, ela contribui na minha vida, porque eu mantenho organizado, eu mantenho um aspecto diferenciado. E eu percebo algumas vozes que são leais e outras eu consigo dizer: sinto muito, mas eu vou fazer um pouco diferente agora. Então, quais são as lealdades que me beneficiam? E eu, que legal que quando eu consigo perceber alguns aspectos disso, eu venho fazendo isso e falo: não, essa lealdade aqui eu vou deixar, essa aqui é boa. Essa aqui me leva para frente. Mas tem outras, quando eu nem percebo ainda, eu não consigo nem mudar. Não consigo nem fazer essa outra parte. E hoje eu falo, não, essa aqui é ok, isso aqui me beneficia mesmo. Não adianta eu querer mudar isso, já faz parte de mim. Eu brinco, às vezes, quando eu falo sobre comida, eu falo, gente, eu como, eu sou filha de retirante, eu tenho que comer, eu tenho que trazer isso aqui agora. Então, isso para mim, eu fico com isso, gosto mesmo, é uma lealdade, não vou mais passar fome, faço o oposto disso, sabe? Então, quais são as outras que eu falo, opa, como a gente falou agora em relação ao termostato financeiro, né? Como que eu percebo isso para dar outros passos de relacionamento? Como que eu percebo isso para dar outros passos? Então, percebo, volto duas casas, jogo o dado novamente e segue o jogo. Só que a nossa percepção, ela vai criando um certo refinamento. Quando você faz isso antes que a Fabi falou, olha, né, confronta. Eu queria pegar bem essa parte do confronto, Má, porque, por exemplo, né, mesmo nesse exemplo simples que você trouxe de arrumar a cama, assim como eu tenho um exemplo muito básico que é de lavar a louça. Não gosto de ver a pia suja, porque também tem uma história. Isso. Mas assim, esse confronto, né? Tudo bem, isso me ajuda a manter minha casa organizada. Mas assim, será que isso não pode se tornar um peso também em algumas Sem dúvida. situações? Sim. E aí é por isso que eu falo da gente estar nesse lugar do eu tô leal, eu mente, e eu observador. Porque aí eu observador eu posso tomar decisão. Hoje eu não vou arrumar a cama. É por isso que eu falei, não, hoje não, mamãe, hoje não. Hoje a cama vai ficar bagunçada. A louça vai ficar porque tem algo ali. E olha, a gente está dando exemplos práticos aqui do dia a dia para a gente começar esse trabalho de autoobservação. Agora, o mais difícil ainda é a gente identificar aquelas lealdades que são completamente cegas à nossa compreensão. Por isso, lealdades invisíveis, né? Se elas fossem visíveis. Você sabe que me veio agora o trabalho da Eu psicogenealogia, lembrei né? disso. Que, que inclusive quem, né, a pessoa primeira, né, a pessoa que primeiro falou das lealdades invisíveis foi a Ana Celan, né, que é a mãe da psicogenealogia. Né? Então, quando você trabalha com a sua árvore genealógica, né, você pode identificar, né, através da sua data de nascimento, da data de nascimento da pessoa, a data da morte, a data da concepção, aquelas pessoas, né, eu não vou usar os termos técnicos aqui, mas só para a gente entender, né, aquelas pessoas que nós estamos conectadas. E quando a gente olha para a história daquela pessoa, daquele tio, daquele avô, daquele bisavô, né, não importa, às vezes de um tio-avô, a gente percebe que em alguns aspectos nós somos sim leais a eles. Né? Então é olhar para a história dessa pessoa, né? Incluir essa pessoa, reconhecer, né, que graças a essa história dela nós chegamos, né, nós somos quem nós somos, e fazer algo diferente, que é isso que vocês falaram. Hoje não. Hoje eu não vou fazer isso. A partir de agora eu não vou fazer isso, mas honrando, né, olhando com amor para a história daquela pessoa, né? Porque também não adianta a gente querer olhar para a história dessa pessoa, né, que nós estamos conectados, com uma crítica, porque senão a gente também está excluindo. Ou desdenhando. Nossa, ou desdenhando, falando, nossa, mas como que eles faziam isso? Que primitivo, que, né? Muitas vezes a gente acaba criticando aquela pessoa,
né? Mas é olhar incluindo no nosso coração, mas dizendo, a partir de agora eu posso fazer diferente, né? E é pouco Olha, a pouco, não é também, né, uma mágica falar agora mudou, agora Marisa, por exemplo, vai parar de passar batom, por exemplo. Não é vai andar igual a assim. Fabiane, descabelada, duvido. Tá correndo, tem que entrar na live, só prende o cabelo para não aparecer muito descabelada, né? E Mas você sabe que eu tô lembrando muito aqui desde o início, aquele filme, como que chama? Coco, A Vida é uma Festa? Sei. Que é justamente, né, tá me vindo muito, assim, a história desse filme, que é um filme, né, dá, aparentemente infantil, dá para dar né? uma aula de constelação, lei do pertencimento com É, ele, né? Mas exatamente, quer dizer, ali na geração do menino, todo mundo sapato, 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 sapataria, só ele músico, só ele, né? E aí o que ele estava ali trazendo justamente, quer dizer, um avô que havia sido excluído Pela e música. pela música, né? exato. E o que ele queria ali, que era maior do que ele fugia de tudo, mas ele não sabia explicar. E ainda uma exclusão que nem tinha sido verdadeira, né? Não vou dar spoiler aqui do filme, quer dizer, foi um julgamento sobre a questão do que a música remeteu e nem foi aquele fim, na verdade, né? Então, quer dizer, nem sabemos todas as histórias dos scripts, as verdades em si, como elas de fato acontecem, porque não estávamos lá para saber também. Mas é tomado. Não tem o certo ou o errado, né? Nem quem tava Quem tava vivenciando a sabia, nem pra história, época. né? A gente mesmo, quantas histórias teve na nossa vidinha aqui, né? Desde quando É, nascemos até agora, que a gente acha que foi de um jeito e não foi. Ou nem sabemos ainda, né? Eu, eu tive uma história que eu participei num trabalho que aí teve uma questão ali de um funcionário que a esposa trabalhava no mesmo lugar, em setores diferentes. E esse funcionário era ótimo, ele era maravilhoso. Só que a esposa dele nem tanto, ela era bem barraqueira, tinha umas questões ali de relacionamento Ó o que julgamento. Ó o não, julgamento. eu tô contando a história na minha versão, né? Para chegar em como a gente não sabe das coisas. Enfim, teve uma situação e essa pessoa foi mandada embora, a esposa do rapaz. Só que a situação foi tão complicada que a liderança chegou para mim, que era superior a desse rapaz, e falou: ele também pode mandar embora. A gente não quer mais nenhum dos dois. E eu falei: mas ele não. Ele, eu não posso penalizar ele. Eu não ia conseguir conviver com aquilo depois, né? Enfim, resumo da história: consegui contornar a situação e manter ele na empresa, que era um ótimo funcionário, e a esposa dele, ó, tchau, né? Boa sorte e tudo mais. Acho que nem hoje, se ele assistir essa live, ele vai saber que o nome dele é que aconteceu tudo isso e que ele também estava ali para ser demitido e que eu, de alguma forma, intervi ali, né? Não estou falando isso de um lugar de, ai, nossa, que legal que você foi, porque eu nem sei se eu fiz bem, né? Eu não sei se eu fiz bem, porque não sei. Será que para eles, né, era o melhor ter tomado isso como lição e ter mudado o comportamento, e ó, a partir de agora a gente vai cada um trabalhar num lugar, você vai ser... Não sei, não sei. E ele também não sabe dessa história que aconteceu em torno do nome dele. Então, assim, é tudo muito relativo. A gente não sabe das histórias que aconteceram nas nossas vidas. Como é que a gente pode se arrogar de falar que alguém fez ou não fez certo ou errado? O São partido, muitos enredamentos. Hã? o tal do partido. Exato! O raio do partido, né, Má? O mau Principalmente falando partido. de partido. Porque, assim, a gente não sabe. É muito enredamento, é muita coisa que envolve um sistema para a gente dizer que isso é certo e errado. Fulano é isso, Beltrano é aquilo. O funcionário isso, sabe? A gente faz, obviamente, porque a gente está tomado pelo nosso ego, que tem essa necessidade de classificação e julgamento para ele poder sobreviver nesse mundão.
Mas, por outro lado, também, se a gente está fazendo certo ou não, estamos todos cometendo falhas. Todos cegos, todos por amor, todos em lealdade a alguma coisa. E isso que você falou é interessante, é por amor. É aí que tá, né? Porque as pessoas julgam, né? Julgam quando a pessoa às vezes está enredada nessa lealdade, nessas histórias, né? E falar, mas isso é tão fácil a pessoa sair daí, tá óbvio, né? Que ela pode sair dessa situação e ela não consegue sair, né? Mas é isso que você falou, a gente não sabe, a gente sabe uma parcela muito minúscula daquilo que realmente né? Tudo que está por trás daquilo. Então é muito fácil, e vou te dizer mais, é claro que assim, isso é do ser humano, o julgamento, apontar o dedo, mas a gente que está na profissão jurídica, então é mais fácil ainda. Meu Deus! É mais fácil. Porque tudo a gente desconfia. A pessoa começa a contar a história, você fala, aí tem, entendeu? Direito, né? A gente sempre fica meio. E é um desafio pra gente, né? E também a gente está também numa lealdade de alguma forma. Porque se Exatamente. a gente cair, também está numa lealdade. Os Né? casos, né, que deve chegar para vocês e vocês batem no peito e falam, deixa que eu resolvo. Essa batida, olha a lealdade aí, ó. Vou defender alguma coisa aqui. E mesmo a desconfiança, né? O pé atrás, tudo isso faz parte. Tudo aí tem história por trás, né? Porque às vezes a gente fica, tipo, a pessoa tá contando a história e você fala, como que é nesse caroço tem angu, né? Não nesse angu tem angu. Tem nesse mas às vezes é isso mesmo, né? Tem uma frase, eu não lembro, que fala mais ou menos assim: o que sabemos é uma gota, o que acontece é um oceano. Mais ou menos. Então, assim, às vezes é exatamente isso. Nesse caroço tem um angu inteiro e nem se dá conta. É o oposto mesmo. Porque vem disso, né? Vem das motivações. Eu lembro de uma frase que ela também tá aqui, buzinando aqui em mim, de um curso que nós demos lá na EPM, na Escola Paulista da Magistratura, Percepções Sistêmicas. E a doutora Vanessa Alfiero, em uma das aulas que ela trouxe falando sobre o olhar da separação, sobre o divórcio, e uma frase linda, que eu, às vezes, falo na mentoria de divórcio respeitoso, que é o seguinte, para os relacionamentos, quando eles chegam na sua completude, né? Eu aprendi a não dizer o fim, porque eles se completam só, que o seu destino é muito maior que o meu coração. O seu destino é muito maior que o meu coração. Então, para os relacionamentos que às vezes, como que a pessoa fez? Então, assim, o destino dela é muito maior do que o amor que eu posso sentir, e ela é tomada para fazer o que ela faz, a agir da maneira que ela age. E aí ela é leal àquele jeito, ou aquele formato, ou aquela maneira de ver o relacionamento. O destino dela é muito maior do que o meu coração para que aquilo ainda se permaneça. Então, se completa. E aí eu digo sim para o seu destino, que é muito maior do que o meu coração. E aí isso fica em outro lugar mesmo, porque não há o que eu possa fazer do meu sentir maior do que o seu destino. Eu concordo com isso. Esses dias eu estava ouvindo... Pegou essa, hein? Pegou, eu tô pensando aqui, tô sentindo e pensando. E eu lembrei... até de trabalho. E eu lembrei que esses dias eu fui tocada, né, por um trecho da Adele cantando uma música, e ela deu a entender que, assim, tipo, sei lá, que eu entendi, foi traída, e aí ela tá falando, mande o meu amor para sua amada, agora eu te liberto, eu me liberto dessa relação, né? Uma coisa mais ou menos assim. Depois eu vou ver se eu acho, eu ponho nos stories junto aqui com a nossa live, mas é isso, é quando a gente reconhece, né, essa entrega, né? Eu sei que eu tô tomada e agora eu não quero mais. Eu abro mão disso. Eu entendo que você tem os seus enredamentos e eu tenho os meus e tá tudo certo. E aí isso serve para
os relacionamentos, serve para as questões de divórcio, serve para as relações de sócio, do tipo, você tem os seus enredamentos e de alguma forma a gente se conectou, montamos uma empresa junto e agora não deu mais certo. E tudo, né? É porque Funcionar. se o casamento, ele é uma sociedade que dá certo, e a sociedade é um casamento também, que do outro lado precisa dar certo. Por isso que tem o affectio societatis, né? O nome tão bonito. Se não tem mais o afeto da sociedade, E lembrando que os dois, ambos são um contrato. Isso que eu ia falar. Né? Os dois são contratos. Um contrato de casamento e um contrato de sociedade, né? Exatamente. E assim, as pessoas se encontram porque algo na história dela vem para complementar ou compensar na história do outro. Isso aí é muito claro, né? E a questão, e é por isso que tem os conflitos, é normal ter conflitos entre sócios. Agora, a escalada do conflito aí que a coisa fica, digamos, não mais grave, mas mais complicada, né? Então, quando a gente tem esse olhar, essa ampliação de olhar, né, que até a Marisa falou aí brilhantemente, né, olhar para o destino do outro e saber que o destino do outro é maior do que aquilo que eu estou sentindo naquele momento, né? A traição, o se sentir sozinho, que também tem a ver com o seu destino. Total. Né? Essa questão de se sentir traído, se sentir abandonado, né? Se sentir sem chão, né? Porque a outra pessoa não vem para te trazer o chão, né? Vem justamente para se compensarem, para se complementarem, né? Mas não, a outra pessoa não te dá o chão. E muitas vezes a pessoa tem essa sensação de que perdeu o chão, que agora a vida não tem mais sentido, que não vai conseguir mais ninguém, né? Por quê? E lembrando que tudo isso que a gente está falando aqui, né, dessa tomada de consciência, é um processo. Às vezes, e é necessário, às vezes, a pessoa passar por aquele... Isso também na questão de sócios, isso também, em qualquer rompimento de relação, é necessário a gente passar por esse luto, por essa... Às vezes, uma raiva mesmo. É necessário. É necessário para que a gente tome essa consciência e depois a gente vá para a fase de aceitação, de concordância. Na realidade, transformar, né? Trazer a transformação. Exatamente. Exatamente. Olha, já temos bastante lição de casa aí para esse mês, hein? Observem-se, nós todos, né? Nos incluindo aí. E quais são os temas que se repetem, quais são os temas que eu nem sabia que eu era leal. Quais são as falas parentais, né, Marisa? Tipo, arrumar a cama todo dia, fazer assim todo dia. Nossa, você tem noção, eu tenho falas parentais, não só parentais, mas como que é? Avontais, não sei, dos meus avós. Eu reproduzo frases dos meus avós até hoje. E eu me dou frases conta. Avoengas. Obrigado, eu não lembrava da palavra. Eu tenho os alimentos avoengas, então as frases avoengas. Mas é isso. Adorei. E às vezes é tão gostoso, né? Lógico. Não é? Ó, esse é um ponto também de autoobservação. Quando a gente fala um negócio e dá até aquele... Ai, porque era tão gostosinho. Ai, porque minha avó falava isso, porque tal coisa era assim. Esse gostosinho é um lugarzinho de conforto que mantém ali algo muito... muito leal. Muito limitado também. E aí, queremos olhar? Ou vamos para o próximo assunto? Eu mantenho a tradição e, de novo, traio a mim mesmo daquilo que eu poderia fazer diferente. E é engraçado porque essas frases, agora até falando, a gente virou... as frases viraram gírias internas da minha família. Ai, conta uma.
agora tem. Agora, Olha, eu contei do batom, tô na rede, contei do batom, contei da cama, verdade. da louça. É verdade. Por exemplo, a minha avó dizia limpeza em cima de limpeza. Eu faço limpeza em cima de limpeza. Vou dar um exemplo. E quando eu refiro para minha mãe, mas eu falo com uma, por exemplo, sei lá, hoje foi feita uma limpeza em cima de limpeza na minha casa. Quer dizer que na verdade foi uma limpeza mais ou menos. Só que eu não preciso falar o fato todo, eu só falo isso, minha mãe já sabe o que que é, por exemplo, ou meu pai já sabe o que é, ou meu irmão já sabe o que que é. Só que essa frase é da minha avó. Tô dando um exemplo, bobo. Foi a que me veio agora. Entendeu? É muito doido isso, né? Como a gente traz e vira um código dentro da família. E a gente nem percebe. Não. Os sobrinhos devem estar Tudo falando. isso que a gente vai no automático é um perigo. Uma hora o carro bate e a gente não sabe nem que tiro foi esse. O que aconteceu? A forma que fala, por exemplo, de soltar umas frases já remete a todos eles a alguém do passado, por exemplo. Entendeu? É uma maneira É de muito engraçado. incluir também, né? Claro, e é isso que você falou. A gente é leal na exclusão, né? De Olha os que caras e tudo. E a gente é leal na inclusão também. No manter ali aquele aprisionamento. Ui! É, porque eu sinto isso, muita presença deles, assim, sabe? Os meus avós, assim, eu sempre falo, principalmente nos diálogos que eu faço com os meus pais, assim, sabe? Mas não sem falar deles, essas frases. E tem várias outras, entendeu? É muito. E é isso, mas ao mesmo tempo eu vejo. Pode ter isso aí que você falou até, de aquilo, esse confortozinho, mas também é uma forma, às vezes, de lembrar sempre, sem mágoa, sem, tipo, não mágoa, mas sem tristeza, sem. Não, é o contrário, sabe? Às vezes é leve. Não sei, pelo menos pra mim, tá? Já que vocês falaram que era pra eu falar, eu tô falando. Não, mas o importante é perceber. É Isso. perceber se é um discurso do meu ego para continuar confortável, se é um conforto mesmo ou se não é, né? Se é uma inclusão porque faz parte, vamos trazer essa fala porque era gostoso, Eu acho que é ou isso. se é uma coisa limitadora do tipo nós, né, Má? Tem que arrumar a cama, tem que. Normalmente os limitadores começam com tem que. Eu tenho que fazer isso. Eu não consigo sair de casa sem lavar louça. Tenho que arrumar a cama todos os dias. Às vezes tem esse tem que no começo que a gente percebe que ai de mim se eu parecer num lugar sem batom. Como assim? Ai de mim. Ai de mim, né? Não, nesse caso aí é uma questão de inclusão, eu acho, sabe? São frases que quando a gente fala, até fala com uma coisa meio. É um código, mas ele é até meio cômico. Ele é até meio cômico. É Entendeu? um saudosismo, Bom. humor. Com humor até, entendeu? Quer dizer assim, ó, não, hoje aqui foi feita uma limpeza em cima de limpeza. Quer dizer que não tá nada. Entendeu? Mas quem dizia isso era a minha avó. Eu vou Então, trazer uma bem besta aqui até pra gente encerrar, né? Tem uma amiga que ela fala conturbido. Ai, tal coisa tá conturbida. Ai, tal coisa tá não sei o que lá. E assim, virou gíria também entre um determinado grupo de amigas, e a gente sempre repete isso. E aí, uma vez eu tava numa aula e eu falei, né? Era um processo lá, era até uma formação de fotografia que eu fiz, e a professora foi explicar o negócio. Falei, ih, agora conturbiu. Aí a professora, não é conturbiu, é conturbou. Eu falei, não, eu sei. Pô, eu queria trazer minha amiga aqui pra sala de aula e não rolou, né? Meu Deus. Tomei uma bronca de português. Mas sabe como eu brinco aqui em Portugal até com o pessoal do meu entorno, né? Quando eu quero falar que é uma dificuldade, um problema muito grande, eu uso problema. Eles dão risada, eles morrem de rir.
Eu falar é um Eu problema. também. A gente sempre falava problema. O problema. Exato. Ontem eu falei isso na minha aula de francês, porque em francês, quando você fala assim, não tem problema, você fala pas de problème. Pas de problème. E eu fiquei outro dia no carro e eu falei, meu Deus, será que eu tô falando problema em francês? Porque é tão rápido que, né? Pas de problème, pas de problème. Falei, será que eu tô falando errado? Aí ontem eu perguntei lá pro professor, falei, professor, me ensina a pronunciar direitinho esse pas de problème, porque eu tô com medo de estar falando pas do problema, né? Pas do problème. Aí tá falando errado isso. É um Enfim, problema. é um E problema. os filhos saem acompanhando isso. Opa! Né? Eu lembrei esses dias, eu saí com uma turminha de amigos e nós estávamos num restaurante no interior e tinha lá no fundo do restaurante tinha vendendo bolo, docinhos, aquelas coisas de interior. E aí uma amiga falou assim, isso aqui não tem preço. Aí o Davi virou e falou assim, pode pegar, é grátis. Porque eu sempre falo, não tem preço, é grátis. Não tem preço. Aí ele falou, eu falei, não, filho, isso é um jeito de falar, não é grátis. Porque você vai no mercado, as coisas não têm preço, eu fico louco, falando, não tem preço, é grátis, moça, é grátis isso aqui, não tem preço. É a vontade de que seja grátis, né? Aí a gente fica À vontade. inventando Ele história. imediatamente soltou a frase, eu falei, caraca, isso pega mesmo. Aí a literalidade infantil, né? Essa nuance de perceber as inferências nas frases. Ele sabia, ele quis ser piadista ali no meio, né? Mas aí já me veio ali, eu falei, nossa, realmente preciso prestar bem atenção nas coisas quais são as crenças limitantes que eu já vou também colocando junto com outras frases que não são brincadeiras e acaba falando sério, e aí por isso que limita, né? E aí eles vão no campo, né? No campo do que é, do que eu que tô querendo vantagem, do que eu que tô querendo. Ai, gente. Isso aí quando você sabe melhor que eu, porque com dois, isso aí eu deixo para você contar com maestria. Bom, sei lá, Vi. Acho que temos um episódio hoje, já temos uma live. Daqui a pouco a gente está entrando nessas falas parentais aí, nesses outros temas aí que ainda seguem nesse campo aí da lealdade, né, gente? E um dia a gente aprende, né? Um dia, quem sabe um dia. Quem sabe um dia, né? Um dia a gente aprende. Fê, obrigada aí pela correria aí hoje. Quase que o Fê não chega, mas chegou, graças a Deus. Agora ele vai resolver todas as encrencas, os xingos no trânsito que ele levou. Levei mesmo. Não, e detalhe, né? Lembra que eu falei, vamos torcer para eu achar uma vaga fácil, uma na porta da minha casa. Ai, graças a Deus. Muito bom, muito bom. Então deu certo. Então deu. Gente, queridos, então até mês que vem. Vocês estiverem acompanhando a gente ou que assistir aqui esse episódio ou ouvir lá no Spotify, tragam sugestões para a gente de temas sobre o que vocês querem que a gente fale aqui, para a gente poder avançando esse diálogo e fazendo trocas juntos, né? Que esse é o objetivo, é a gente compartilhar os nossos saberes, as nossas vivências aqui. E é isso. Então, até mês que vem. Até mês que vem. Tchau. Beijo. Tchau.